Salve, minha gente boa, tudo bem? Tranquilo? Eu vou tentar fazer uma espécie de videoaula hoje, não sei se vai dar muito certo não, mas a gente vai tentando, eu espero que dê tudo certo, vocês consigam me ver desse tamanhozinho assim, aí no canto do vídeo e acompanhem o slide direitinho pra gente tentar entender um pouco desse assunto novo, que é a segunda parte, digamos assim, do terceiro momento romântico. A gente já viu na semana anterior a lírica amorosa do Castro Alves, que é o grande autor do terceiro momento do romantismo, e agora a gente vai passar para a poesia social, poesia engajada, compromissada do Castro Alves, né? É bom lembrar, primeiramente, que não é a primeira vez que nós vemos o tom de engajamento dentro da literatura romântica brasileira, né? A primeira geração, chamada de indianista e nacionalista, também era uma geração profundamente engajada, né? Naquele momento, o engajamento se voltava para a construção da identidade nacional, com todas as particularidades que essa construção da identidade permitia, né, possuía. Então você tinha a questão do índio como herói, a questão da valorização da natureza, tudo muito ligado ao espírito do Brasil pós-independência, mas também muito ligado a um caráter oficial dessa arte, né? O primeiro romantismo está profundamente vinculado a uma tentativa de construção de uma imagem de país muito baseada no poder oficial. Haja visto também a nossa independência, que foi particular no mínimo, né? Não foi uma independência popular, foi um acordo de cúpula ali, que de alguma maneira transformou o Estado Novo no que era o Estado Velho. A gente continuou numa monarquia, continuou comandado por um português, ou seja, nada necessariamente mudou. E o romantismo tentou forjar uma identidade a partir de elementos quase que irreais, né? Aquele índio extremamente bondoso, a natureza sobretudo valorizada, que tentavam construir de alguma maneira a identidade do Brasil. Agora não, agora esse engajamento é bem diferente, ele se volta para um aspecto fundamental da economia, da política, da sociedade brasileira como um todo, que é a questão da escravidão. E se volta de maneira profundamente crítica a essa prática, que é uma prática absolutamente desumana, né? E que sustentou boa parte da nossa história colonial, ainda uma parte considerável da nossa história independente, né? Vale lembrar que a escravidão só foi abolida 66 anos depois da independência, um ano antes, desculpe, da proclamação da República, e sustentou boa parte das nossas elites nacionais que se enriqueciam mediante o trabalho escravo, né? E o autor central desse momento, desse engajamento, é o Castro Alves, né? Que nós já vimos na Lírica Amorosa, um autor já que na Lírica Amorosa destoava um pouco de seus pares românticos, né? Ao invés de tratar o amor apenas como sentimento idealizado, impossível, colocava ali elementos de sensualidade, de concretização amorosa dentro dos seus poemas líricos sentimentais. E agora, no engajamento, ele vai mostrar também uma outra face, uma face muito mais contundente, né? Muito mais crítica, muito mais ácida do que o primeiro romantismo, sobretudo. Mas, primeiramente, a gente precisa refletir como a escravidão é um tema e um problema das artes do século XIX, principalmente das artes plásticas, né? Eu começo com vocês revivendo um pintor que nós vimos nos momentos anteriores, William Turner, né, grande pintor inglês do romantismo brasileiro, e esse quadro de 1840 chamado Navio Negreiro, né? Reparem que os traços do Turner eles são muito próprios, né? Muito parecidos com os das outras pinturas que nós vimos anteriormente, né? Um traço quase abstrato, né? São poucos elementos ali concretos, palpáveis no quadro, mas esse quadro por si só ele já é muito emblemático. Ele conta de alguma maneira a história real de um navio inglês que saiu do Quênia, se não me engano, para a Jamaica, né? Para Kingston, na Jamaica, né? Atual capital jamaicana, levando escravos. E um navio cuja viagem foi muito turbulenta, né? O navio perdeu quase que a totalidade de sua tripulação por doenças, né? Pelas condições absolutamente degradantes em que esses homens africanos eram transportados para viver como escravos no continente americano, né? De norte
a sul, né? Bom lembrar que um dos nomes dados aos navios negreiros à época eram os tumbeiros, né? Quer dizer, eram tumbas flutuantes, porque as condições de vida eram absolutamente precárias, as condições de higiene eram absolutamente precárias. Então, a perda de vidas era muito constante. A gente vai ver isso muito mais claramente do poema Navio Negreiro do Castro Alves, que é o nosso segundo e último paradidático desse trimestre, né? Esse quadro é muito marcante, marcou um posicionamento muito forte do William Turner contra a escravidão, contra o escravagismo. É bom se vocês conseguirem notar, né, dentro das anotações meio que abstratas ali do Turner, né, o quadro ele é bem iluminado no centro, no sol, como se fosse um grande fogo mesmo, de alguma maneira prevendo a destruição que significa esse quadro. Mas se vocês observarem nas margens deles, né, vocês vão ver as anotações, parecem pequenos corpos boiando, né, como se o quadro já anunciasse que esses navios não carregam homens, eles carregam mortes, né? Eles carregam a morte ressignificada nessa prática absolutamente odienta que é a escravidão. Bom, agora a escravidão ela não é só um tema da arte europeia, ela é um tema da arte brasileira, sobretudo a arte produzida no Brasil a partir da integração entre artistas lá de fora que vieram por um motivo ou por outro visitar o país e construir uma espécie de iconografia, né, do país a partir da observação, né? Justamente por isso essa segunda sessão a gente chama de escravagismo na iconografia brasileira, pintores estrangeiros e arte acadêmica no Brasil, né? É muito comum nós vemos pinturas de autores estrangeiros, sobretudo europeus, que vieram para o país no século XVII, século XVIII, principalmente no século XIX, né? Há uma integração de pintores europeus no início do século XIX, depois eu falo sobre isso, e que observavam o cotidiano da então colônia e depois do país independente e registravam cenas desse cotidiano, muitas delas relacionadas à escravidão, né? Você pega, por exemplo, as gravuras do inglês Charles Landseer, né? O caso da primeira, né? Escravos do Rio de Janeiro, e da segunda, próximo slide, Chicoteando um Escravo, Brasil, todas elas de 1825, entre 1825 e 1826, período em que o Landseer passou aqui no Brasil. Vejam que o retrato do cotidiano dos escravos é muito constante, muito marcante, e esse cotidiano ele abriga sobretudo a prática da violência, né? Sobretudo a prática da violência, né? Os castigos impostos, os castigos físicos impostos aos escravos, eles invariavelmente são tema das pinturas, né? E não só os castigos impostos são temas da pintura, mas também a maneira como os escravos eram tratados. Quando uma sociedade escravocrata, ela basicamente trata esses seres humanos não como seres humanos, eles tratam essas sociedades, os tratam como coisa, né, como venda. Então é muito constante também nós vermos nessa iconografia os escravos sendo colocados à venda, sendo colocados como produto, né, dessa sociedade escravocrata. É o caso da nossa próxima pintura, que é de um pintor alemão, Johann Moritz Rugendar, né, 1835, Mercado de Escravos, Brasil. Né. Rugendar também teve pela América Latina e pelo Brasil e pintou o cotidiano. Vejam que os escravos eles eram colocados, né, à venda, eram seres humanos à venda, avaliados pelos seus atributos físicos, e o Rugendar captou essa coisificação, digamos assim, objetificação do escravo enquanto mercadoria na sociedade brasileira do século XIX. Né? Agora, dos pintores europeus que vieram para cá e têm a maior importância de todos, está o francês Jean-Baptiste Debré, cuja primeira pintura nós vemos no próximo slide. O Jean-Baptiste Debré, autor dessa pintura, entre outras famosíssimas, dessa pintura de 1827, chamada Negra com Tatuagens Vendendo Cajus. Né? O Debré, ele é um pintor francês que veio para cá um pouquinho depois da chegada da família real portuguesa no Brasil, na verdade um pouco depois da queda de Napoleão em Waterloo em 1815,
numa missão que acabou sendo chamada de missão artística francesa, né? Debré foi um dos grandes nomes dessa missão artística. Qual era o objetivo básico dessa missão artística? Trazer artistas franceses para cá, para pintar e ensinar pintura. Né? Então, Jean-Baptiste Debré, além de ser um pintor das cenas brasileiras, ele foi um influenciador, primeiro da chamada Academia Imperial de Belas Artes e depois da Academia Nacional de Belas Artes, que se tornou uma academia importantíssima para o que nós chamamos de arte acadêmica no Brasil, que equivale nas artes plásticas ao período romântico na literatura. Né? E o Debré, ele pinta de maneira muito interessante o cotidiano dessa sociedade que ele viu, né, que ele viu nascer, da sociedade independente que ele viu nascer. Uma sociedade independente que saía do modelo colonial português, mas que mantinha toda a estrutura de poder do domínio colonial português. Né? Nós não rompemos com a ordem governamental, nós continuamos numa monarquia, não numa república como outros países que realizaram sua independência de suas metrópoles, mas principalmente nós mantivemos, né, de todas as formas, toda a estrutura social que cercava a sociedade colonial. Então, as classes privilegiadas continuaram compactuando e manifestando seu apoio à escravidão, e a base do apoio era ainda a escravidão. Então, a sociedade brasileira continuou mais ou menos da mesma forma, e o Debré pintou esse cotidiano. Pintou de maneira leve, como é o caso dessa pintura, né? O negro com tatuagens vendendo cajus. Pintou um pouco mais, de maneira um pouco mais crítica, como é o caso de Um Jantar Brasileiro, de 1839, em que nós vemos, de maneira muito angustiante até, uma antítese entre negros e brancos num jantar familiar, digamos assim, enquanto os brancos comem e oferecem os restos para os escravos, né, para as crianças escravos, os escravos estão ali observando ou trabalhando, quer dizer, aquela mesa não é lugar para eles. Essa violência que é simbólica nesse quadro do Debré, ela vai se tornar muito mais crítica, efetiva e física em outros dois quadros que eu mostro agora para vocês, os próximos dois slides. O primeiro é O Castigo de Escravo, um famosíssimo quadro do Jean-Baptiste Debré, né, em que, bem, não precisa falar muita coisa, né, a relação de opressão física com os escravos fica muito evidente, e o próximo, e talvez seja o mais contundente deles, no que diz respeito à violência contra os escravizados, seja o Açoite em Praça Pública, que está aí no próximo slide, um quadro bem violento, bem marcante, graficamente marcante, e que mostra a cultura de violência que subsistia na cultura escravocrata. Bom, mas será que só os artistas europeus refletiam sobre a escravidão? Não. Né? E eu vou chamar a atenção de vocês para uma pintura que é de um brasileiro, aluno da Academia Nacional de Belas Artes, um dos expoentes da arte acadêmica, que eu acho que sintetiza muito como a elite via a escravidão, né? E via a posição na própria elite intelectual e financeira do Brasil no que diz respeito à escravidão. É a pintura que vem a seguir do Pedro Américo, chamada Libertação dos Escravos, de 1889, curioso, um ano após a abolição da escravatura, que é de 1888, mediante a Lei Áurea. Esse quadro é extremamente importante para nós entendermos um pouco como a arte oficial brasileira imaginava a herança escravocrata, né? Do ponto de vista da construção dele, é muito curioso que a libertação ou a liberdade seja representada por uma mulher branca que é agradecida de joelhos pelos escravizados africanos, que agora são livres, enquanto o mal, o demônio da escravidão, né, digamos assim, derrotado ao canto esquerdo de vocês, ao canto esquerdo do quadro, seja também negro. Né? Muito violento, para dizer o mínimo, né? Que a escravidão seja associada com o mal, mas o próprio corpo negro africano seja
identificado com o mal, né? É uma maneira curiosa até de nós vermos como a elite enxergava essa questão, que é basicamente tentando romper com a escravidão, mas sem romper com aquilo que a sustenta, que é basicamente ver no cidadão negro cidadão de segunda classe, o que de alguma maneira, infelizmente, se perpetua em nossa sociedade até hoje. Bom, como é que a literatura vai entrar nisso aí, né? Eu vou convidar vocês para a gente ir para a próxima sessão, falando sobre um pouco sobre a poesia social do Castro Alves, principalmente sobre a ideia de uma literatura engajada. O Castro Alves, ele é um poeta romântico e vai articular dentro da sua poesia todas as características do romantismo, né? Literatura extremamente sentimental, muitas vezes exagerada. Mas vamos utilizar isso também para tentar fazer uma poesia engajada, ou seja, uma poesia de compromisso social. De alguma maneira, tentando, através da literatura, chamar a atenção dos leitores para a questão, para determinadas questões sociais, né? É o caso, por exemplo, como nós vemos no primeiro texto destacado aí, o texto O Sol e o Povo, né? Todo ele colocado no livro Os Escravos, que é de 1883. O Castro Alves falece, se não me engano, em 1872. Esse livro é publicado póstumamente, né, em 1883. Né? É um texto bastante rápido, né, e bem simples. Ele começa assim: o sol do espaço brilharia o gigante para escalar a montanha do infinito, banha em sangue as campinas do levante, então em meio dos Saaras do Egito, humilde curva a fronte, um grito errante vai despertar a esfinge de granito. O povo é como o sol, da treva escura rompe um dia com a destra iluminada, como Lázaro estala a sepultura. Ó, temei-vos da turba esfarrapada, que salva o berço à geração futura, que enviga a campa à geração passada. Campa aí é sepultura, né? É um texto muito simples, até como bem característico do romantismo. Né? O romantismo se caracteriza por esses textos bastante simples, mas essa simplicidade ela nos favorece para ilustrar o que é esse engajamento. Né? É a tentativa de fazer com que a literatura fortaleça determinada participação social. Né? Então, o povo é como o sol, porque o sol se levanta, né? E o povo se levantará para tomar o poder. É basicamente isso. Eu coloquei isso só como um exemplo de como o Castro Alves imagina a sua literatura de uma forma a convocar os seus leitores à participação social, ao pensamento coletivo. O Castro Alves está muito ligado não só às ideias de abolição da escravidão, mas também de proclamação da República. Tudo bem? E isso vai ser levado muito mais a sério, vai ser muito mais complexo e complexificado quando nós virmos a maneira como ele trata a escravidão, né? A maneira como ele aborda o tema da escravidão como um problema mesmo a ser resolvido pela sociedade brasileira. Por isso eu chamo vocês para o próximo poema, que é o poema Mãe do Cativo, né? Eu coloquei aí a escravidão como tema, e aí nós vamos para o poema A Mãe do Cativo, né? Eu coloquei só um fragmento, um texto bastante extenso, também está nos Escravos de 1883. É um texto muito forte, muito importante, para a gente tentar entender como esse autor imaginou, né, a construção literária a serviço de uma problematização da escravidão brasileira. Né? Ele começa assim, ó. Ó mãe do cativo que alegre balanças a rede que ataste nos galhos da selva, melhor tu farias a pobre criança, cavasses a cova por baixo da relva. Ó mãe do cativo que fias à noite as roupas do filho na choça da palha, melhor tu farias se ao pobre pequeno tecesses o pano da branca mortalha. Misérrima, ensinas ao triste menino que existem virtudes e crimes no mundo. Ensinas ao filho que seja brioso, que evite dos vícios o abismo profundo. E louca sacodes nesta alma, ainda em trevas, o raio de esperança, cruel ironia. E ao pássaro mandas voar no infinito, enquanto que o prende cadeia sombria. É interessante observar a construção do texto, porque esse texto é construído com base em uma figura de linguagem muito específica, muito simples da gente entender, que é a antítese, né? A oposição de ideias. E essa antítese é muito bem estruturada, se vocês pensarem, prestarem bastante atenção,
que é uma antítese entre os 2 primeiros e os 2 últimos versos de cada estrofe dessas 4 primeiras estrofes do texto, né? Reparem que, pelo menos nas 3 primeiras estrofes, isso fica muito evidente. Os 2 primeiros versos de cada estrofe vão falar sobre um cuidado, que é um cuidado absolutamente comum, né? Que todas as mães têm com os filhos, né? Que é cuidar da roupa, da maneira como eles vão dormir, né? Dos ensinamentos. Então, vejamos, na primeira estrofe, ele se refere à mãe do cativo, do escravo, né? Que balança a rede para ele dormir, né? A mãe que, durante a noite, costura na choça da palha as roupas do filho. E, no terceiro momento, a mãe que ensina que existem para o menino virtudes e crimes. O que todas as mães fazem com todos os filhos, é tentar ensinar o melhor caminho, né? O caminho do bem, digamos assim. E nos versos subsequentes, 3 e 4, de cada uma dessas 3 estrofes, nós vamos observar que o texto faz uma espécie de contraponto, dizendo como esses cuidados, que são normais, naturais para uma mãe, eles são absolutamente irrelevantes no contexto da escravidão. Né? Ele diz, ó, você que é mãe do escravo, que, por exemplo, balança a rede para ele dormir, o melhor que você faria, ao invés de balançar essa rede, é cavar uma cova para esse menino, ou seja, matá-lo, assassiná-lo, terminar com a vida dele. É muito duro, né? São muito contundentes esses versos, mas eles têm uma lógica muito própria de construir um panorama bastante particular e incisivo sobre a escravização. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: não adianta o caminho natural para esse sujeito, porque esse sujeito já nasce condenado à morte. A partir do momento que você escraviza alguém, você anula a sua humanidade. E ao anular a sua humanidade, você anula qualquer perspectiva futura, né? Qualquer perspectiva de futuro desse sujeito. Então, para que balançar esse menino para dormir? Para que fazer o que naturalmente deve ser feito se ele já está condenado à morte? Então, encerra a vida dele, porque a única forma dele é conhecer o mínimo que seja da liberdade. Isso é muito comum na poesia do Castro Alves, não é um único poema que aparece, que é a morte do escravo enquanto liberdade. Isso é muito, muito, muito importante. Né? Ele tem um poema famosíssimo chamado A Cruz da Estrada, né? Ele se dirige a um caminhante que estaria passando por uma estrada de terra, em que encontra uma cruz e diz no final do poema, fala assim, olha, não atrapalhe essa cruz, não faça nada com essa cruz, porque essa cruz é a sepultura de um escravo. E ele conclui com um verso famosíssimo: há pouco a liberdade o desposou, ou seja, há pouco a liberdade se casou com ele. Ou seja, na morte ele encontrou a vida, ele encontrou a liberdade, porque na vida ele não teria qualquer perspectiva de liberdade. E é mais ou menos isso que o próprio Castro Alves constrói aqui em A Mãe do Cativo. Vejam só a segunda estrofe, o mesmo esquema de antítese que nós vimos anteriormente. Ó. Você que fia a roupa de seu filho à noite, melhor faria se tecesse para ele uma mortalha, ou seja, uma vestimenta para a morte, porque ele já está condenado em vida. Né? E no final ele diz, você ensina que existem caminhos para essa vida, mas esses caminhos não são necessariamente convencionais, não são adequados a esse menino, porque esse menino é um escravo, esse menino é um escravizado, esse menino é um cativo. Esse menino, ele está plenamente condenado. E aí a conclusão do texto é essa, né? E ao pássaro mandas voar no infinito, enquanto que o prende cadeia sombria. Né? A imagem do menino que amadurece e que se torna livre para voar, ela vai ser condenada por essa cadeia sombria que o prende, que é a própria escravidão, é a própria situação social dele. Então o texto ele tenta, de alguma maneira, refletir essa opressão que significa o sistema de escravização de um determinado grupo de pessoas, de uma determinada raça, que é, de alguma maneira, condená-los a uma existência absolutamente precária, condená-los à morte já em vida. Muito bem. Agora, não é só o romantismo, não é só a literatura do Castro Alves que tenta refletir sobre essa problemática da escravização dos africanos no Brasil. Eu trouxe para vocês dois textos que eu acho muito relevantes, muito interessantes para a gente discutir essas outras formas de falar sobre
o mesmo tema, textos um pouco mais contemporâneos. Então nós vamos para a próxima sessão, se chama Intertextualidade, e eu vou para o próximo texto, que é o texto do Jorge de Lima, né? Jorge de Lima, poeta alagoano, né? Alagoano, nascido no mesmo estado em que se fortificou o maior ponto de resistência contra a escravidão foi o quilômetro dos Palmares, né? Na Serra da Barriga, em Alagoas. Esse texto se chama Maria de Amba. Ele é um texto moderno, modernista, né? Tá até no programa do Pismo 2, não é importante a gente ter essa noção de literatura, de leitura um pouco comparada, então acho que eu vou tentar me demorar um pouquinho mais sobre esse texto. É o texto de um livro chamado Poemas Negros, todo ele dedicado à reflexão sobre a questão da escravidão e sobre as heranças da escravidão na cultura brasileira, de 1947, ou seja, uns 70 anos pelo menos além, né, a mais do que o Castro Alves. Né? O texto se chama Maria de Amba e começa assim. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos, virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito, não falou mais. Viram que sabia fazer tudo, até molecas para a Casa Grande. Depois falou só diante da ventania que ainda vem do Sudão. Falou que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo para o sumidouro. Bom, é um texto muito curto, né, bastante contundente, de alguma maneira, e eu chamo a atenção de vocês primeiro para as diferenças, que são diferenças óbvias do ponto de vista estético. Né? Se o romantismo ele preza ainda pela métrica, né, ainda pela rima, em alguns casos você tem até o exercício de versos brancos, mas ainda pela rima, na maioria dos textos, o modernismo abole tudo isso, não são versos brancos e livres, ou seja, sem métrica e sem rima. A reflexão, entretanto, é muito parecida. Né? A escravização surge de maneira bastante clara como um processo de violência e de anulação da humanidade. Assim como a mãe do cativo deveria fazer uma mortalha para o filho ao invés de uma roupa, porque ele já está condenado à morte, aqui o texto também explora essa ideia de Maria de Amba, uma escravizada, já condenada à morte de antemão, e ele vai listando de alguma maneira todas as violências sofridas por essa mulher. Né? O texto tem umas particularidades muito interessantes. Primeiro, o tom muito mais direto, talvez até do que Castro Alves. Para o romantismo, Castro Alves já era um escândalo, mas perto de um texto como esse, ele vira um poeta até cheio de floreios, de uma linguagem mais floreada. Né? O texto aqui do Jorge Lima é muito direto. Né? E ele começa com uma reflexão interessante. Né? Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos, virou cozinha. Esses 3 versos eles são fundamentais para a gente entender o que o texto está tentando refletir sobre o processo de escravização. Né? Primeiro que a escravização ela tem uma dinâmica muito particular, porque ela é regulada pela violência. Né? A linguagem, né, digamos assim, do domínio de um ser humano por outro é a linguagem da violência. Né? E é dentro dessa linguagem da violência que essa personagem principal, Maria de Amba, vai tentar se movimentar. Ela vai para a cozinha, ou seja, vai para o emprego interno, para as tarefas domésticas, para tentar, de alguma maneira, não apanhar mais. Ou seja, está evidente ali que o trabalho na lavoura era um trabalho absolutamente extenuante e fisicamente extenuante, porque além do trabalho muito forte, os castigos físicos eram muito constantes. Então ela diz que sabia fazer bolos para ser, digamos assim, colocada como um membro da economia doméstica, né? uma escrava doméstica. E é interessante como o texto coloca, né, que ela não vira cozinheira, ela vira cozinha, né, como se fosse parte do mobiliário da casa, uma parte da casa, um objeto. Ela não é um ser humano, né, ela é um objeto. E aí o texto continua, né, foi outras coisas para que tinha jeito, não falou mais, viram que sabia fazer tudo, até molecas para Casa Grande. E nessa parte fica evidente algo que é muito recorrente no processo de escravização dos negros do Brasil, que é a violência sexual. Né? Ela faz molecas para Casa Grande, é um eufemismo, né? Quer dizer, ela é estuprada, né, constantemente. E a partir dessa violência sexual, ela faz molecas para Casa Grande. Né? Ela reproduz outras Marias de Ambas que vão fazer o mesmo serviço.
muito bem, que são concebidas mediante violência. O texto, a partir desse verso, ele dá uma virada, porque até então a gente explora as consequências físicas da exploração escravocrata. E a partir desse momento, o texto vai falar sobre as consequências psicológicas, né? O texto depois falou só diante da ventania que ainda vem do Sudão, né? Ou seja, depois falou só, quer dizer, ela enlouqueceu. Dado o nível de opressão da escravização, ela enlouquece e fala sozinha. E fala o quê? Fala que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo para o sumidouro. Ou seja, ela fala que queria escapar mesmo que fosse para a morte. Ou seja, mesmo que fosse para a morte, seria uma maneira de escapar. Quer dizer, aqui, como lá em A Mãe do Cativo, a morte aparece como um sinônimo de liberdade, liberdade possível. Agora, existem diferenças muito interessantes, porque se nós repararmos em A Mãe do Cativo, existe um eu poético que está distante, falando para a mãe do cativo o que ela deve fazer, né, em sua condição social muito específica, que é a condição de escravizada. Veja que existe aí ainda uma distância de autoridade intelectual, ou seja, o eu poético fala para alguém como se desse a ela um conselho, né? Como se fosse dele a razão sobre aquela situação. Aqui, em Maria de Amba, há uma pequena diferença, né? Maria de Amba fala só. Mesmo que fale só, mesmo que seja uma consequência dos seus sofrimentos psicológicos, Maria de Amba fala. Maria de Amba, de alguma maneira, tem voz, né? É um traço, de alguma maneira, leve, mas que provoca uma distinção bastante interessante. De alguma maneira, aqui, a escravizada parece ter alguma voz, enquanto lá no romantismo ela era, digamos, uma personagem vista muito de longe. Bom, para finalizar, eu venho para o século XXI com você. O próximo texto que eu gosto, do qual eu gosto muito, um poeta mineiro chamado Ricardo Aleixo, né? O texto se chama Rondó da Ronda Noturna, é de 2002. É um texto muito mais visual, como vocês podem perceber, do que propriamente auditivo, né? É muito mais chocante a visualização dele, mas eu vou ler para a gente comentar, né? Ele começa assim: quanto mais pobre, mais negro; quanto mais negro, mais alvo; quanto mais alvo, mais morto; quanto mais morto, mais um. Né? O texto agora ele vai trazer a questão da escravização para os tempos atuais, mostrando como o processo de escravização de negros africanos resulta, né, e condiciona, de certa forma, um processo de desigualdade social profundo. Esses negros agora são alvo de outro tipo de violência, né? A violência física, né? A violência armada, né? E o texto vai trabalhar de maneira muito interessante essa violência, separando, né, as letras iniciais do restante, como se falasse sobre essa cisão social que existe até hoje no Brasil, e colocando aquele sinalzinho de mais ao invés da palavra, que de alguma maneira já alude a perspectiva de morte, né? Não é só um sinal de mais, também é uma cruz, né? Que significa a morte de tantos e tantos negros, escravizados ou não, na sociedade brasileira. Bom, para finalizar, nós vamos ver como esses textos de reflexão sobre o processo de escravização foram cobrados nos vestibulares. Eu vou para uma questão do Enem, né, de 2016, que traz o mesmo Maria de Amba. Né? Acho que não vou precisar reler esse texto, não. Vou direto para a pergunta, próximo slide. Diz assim, ó: o poema de Jorge Lima sintetiza o percurso de vida de Maria de Amba e sua reação ao sistema opressivo da escravidão. A resistência das figuras femininas é assinalada no texto pela relação que se faz entre. Letra A, o uso da fala e o desejo de decidir o próprio destino. Letra B, exploração sexual e a geração de novas escravas. Letra C, a prática na cozinha e a intenção, de ascender socialmente. Letra D, o prazer de sentir os ventos e a esperança de voltar à África. E letra E, o medo da morte e a vontade de fugir da violência dos brancos. É bom se destacar nessa questão a palavra resistência, que está no enunciado. Então a gente precisa procurar juntos
Qual alternativa se coloca a favor dessa resistência, dessa tentativa da escravizada de romper a ordem a que é submetida? E aí, a gente, reparando nas alternativas, na letra E você fala de medo da morte, o medo não é resistência, né? A esperança de voltar na África, na letra D, também não se aplica, porque não há necessariamente esperança de voltar na África, é um desejo apenas de abandonar aquele lugar, né? A prática na cozinha também não é resistência, embora seja uma maneira de tapear a ordem escravocrata mediada pela violência, mas repare que nessa letra C existe uma ideia de ascensão social. Não significa ascensão social, ela não deixa de ser escrava, ou seja, ela não deixa de ocupar aquela posição na sociedade, ela só vai para outro lugar, né, e vai ser violentada, como nós vimos no texto. E a exploração sexual também não é violência, não vem dela, vem dos senhores. Logo, o gabarito só pode ser letra A, né? O uso da fala e o desejo de decidir o próprio destino. Como se, ao falar, mesmo só diante da ventania que ainda vem do Sudão, Maria de Amba resistisse. Maria de Amba conservasse a sua individualidade perante o sofrimento. Beleza? É isso. Eu concluo por aqui, tá bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que nos reencontremos em breve, mas enquanto isso a gente dá nossas caneladas por aqui. É isso, gente. Forte abraço, paz, amor, isolamento social e álcool em gel sempre. Valeu!